Aleluia, 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 aleluia. Vai, desce, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Meus amados, sentados como estão, o Evangelho de Mateus, o capítulo de número 24, vamos ler um texto da palavra de Deus. Antes, porém, eu queria perguntar aqui se o... Cadê o Valguinei? Valguinei. Aleluia. Mateus 24. Se eu perguntar se o menino lá dos Correios veio, hein? Tá aí? O menino lá dos Correios lá na... Não, Adiel? Não, sem ser o Adiel. Não, Veio não, Gunieri? Não veio? O Adiel também não veio, né? Ele está próximo aí. Diz que viria. Mateus 24, versículos 1 e 2. Diz-nos a palavra: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Amém? Talvez a palavra de hoje, na abertura desta festividade, não seja uma palavra para de repente você sair do seu banco, saltar para cima, pular, falar em línguas, dar aleluias ao Senhor Jesus, como é de praxe do povo pentecostal. Mas Deus me traz aqui nesta noite para estar ministrando uma palavra de alerta ao seu povo com relação aos últimos dias da sua igreja na face da terra. Assunto talvez não muito recorrente nos dias de hoje, porque não temos, em meio a um enorme arsenal de pregadores, não temos uma parcela significativa que tratam deste assunto. Homens que falam acerca deste tema são poucos, não porque não são corajosos para dizer, não porque não tenham conhecimento para falar, mas talvez porque costumam pregar aquilo que o povo quer ouvir e não aquilo que o povo precisa ouvir. E como profeta de Deus nessa terra, constituído pela graça do Senhor, não por merecimento, mas é por graça e misericórdia de Deus, eu tenho a responsabilidade de anunciar o Evangelho de Jesus, claro, com verdade, com coerência, mas dizer aquilo que o Senhor manda falar. Talvez de forma inadvertida, o povo de Deus anda, caminha, como se pudéssemos traçar um paralelo aos dias de Noé, onde o próprio Senhor, em reverência a esse tempo, diz que eles casavam-se, davam-se em casamento, ou seja, procuravam cuidar apenas das coisas materiais e do interesse próprio, e se esqueciam de uma realidade,
que o dilúvio estava aproximando e eles não estavam dando crédito, nem mesmo atenção devida ao que o pregador daquela época estava dizendo. Noé, o dilúvio vem, o Senhor mandará o dilúvio, e o povo não acreditava. Talvez por muita gente aqui já ter 40, 50, 60 anos ou mais de idade e já ter nascido num berço evangélico, talvez está acostumado desde quando nasceu e desde quando entende de gente e desde quando a sua psique começou a funcionar, ele passou a entender a realidade do mundo e desde então ele ouve falar: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, e até hoje ele ainda não veio. Muitos até pensam que Jesus voltará, já é uma balela, isso não existe. Jesus não vai voltar num arrebatamento como muitos pregam. Mas eu ainda acredito piamente no que diz o texto bíblico da palavra de Deus. E todo esse texto me leva a crer que, segundo os acontecimentos proféticos, Jesus já está vindo para arrebatar o que ele chama de povo seu, zeloso e de boas obras. Eu quero crer e torço para que tanto eu e você esteja incluso nesse grupo que não é dividido e nem tampouco subdividido. É um povo que pertence ao mesmo pastor, tem o mesmo pensamento, uma mesma origem espiritual e tem o mesmo destino: morar no céu de glória. Muitos se dividem, alguns consideram tradicionais, outros se acham pentecostais, outros imaginam que são neopentecostais. Mas estas meras divisões não cabem no contexto bíblico da palavra de Deus, porque não haverá lugar para neopentecostais no céu, não haverá lugar para tradicionais no céu, não haverá lugar tampouco para pentecostais lá no céu. Lá no céu haverá lugar, há lugar preparado para aqueles que são lavados, remidos do sangue do Cordeiro e que andam nesta terra, palmilham nesta terra, mas não se contaminam com ela, não se assusta com as notícias que são deturpadoras de tragédia, de corrupção, de violência, mas como diz a palavra, e Paulo nos alerta na sua carta aos Romanos, que nós não devemos nos envolver nem nos misturarmos com esta era. Pelo contrário, temos que usar todas essas notícias como forma de renovação no aspecto espiritual e entendermos que está próximo a redenção deste povo. Aleluia. Talvez eu poderia falar de acontecimentos que são odiernos, que você percebe todos os dias, de terremotos, fomes, pestes, guerras, enfim, para estar conjecturando a proximidade desse acontecimento. Mas eu quero narrar uma história que você vai entender o que eu quero dizer e você vai perceber que a volta de Jesus é um fato iminente. Agora eu pergunto a você: se Jesus voltasse exatamente agora, seja sincero, não diga em voz alta, mas diga para você mesmo: você está preparado para o arrebatamento? Glória a Deus. Na sua vida há algo a esconder? Existem coisas que as outras pessoas que convivem com você não podem saber a seu respeito. O seu celular, por exemplo, ele é um arquivo X.
onde só você tem a senha para acessá-lo, ou você pode entregar para qualquer pessoa, a sua esposa, o seu esposo, o seu pai, a sua mãe, ou quem quer que seja, e diz: pode abrir, leia as mensagens, confisque o meu WhatsApp, veja tudo. Ou você tem algo a esconder? Se de repente um anjo de Deus lhe aparecesse e dissesse a você: olha, nos últimos 5 anos, eu e uma equipe de anjos estamos compilando todos os seus passos, estamos gravando todas as suas falas e mensagens, filmamos os seus momentos sós, quando ninguém mais está por perto, só você. E tudo isso, nos últimos 5 anos, estão gravados aqui neste CD. E nós queríamos a sua permissão para estarmos publicando tudo que está contido aqui nesses arquivos, em um jornal aqui do estado, em uma folha especial do Popular, por exemplo. As pessoas vão ver de perto o que você faz às escondidas, as suas conversas a sós, o que você faz quando está em casa sozinho, diante do seu computador, diante do seu smartphone, diante da sua televisão, ou até mesmo quando você está longe da sua esposa, do seu esposo, ou mesmo quando você está negociando com alguém, quando você está vendendo um carro que você sabe que ele é defeituoso, mas você o maquiou para vendê-lo. Está tudo gravado aqui. Você permite publicarmos ou não? Qual seria a sua resposta, anjo? Deixe eu ser franco com você. Se a sua resposta é não, se interiormente você respondeu não a estas indagações, lhe digo: prepare-se para te encontrares com o Senhor teu Deus, que na lista do arrebatamento, provavelmente, você não está incluso nela. E vou dizer mais: tanto eu quanto você, tanto obreiros, obreiras, mulheres, homens de Deus, jovens, quanto todos esses pastores e obreiros que estão aqui na minha retaguarda, carregam sobre os seus ombros uma responsabilidade. Responsabilidade esta dada por Deus, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E essa responsabilidade será cobrada de mim e de você no dia desse arrebatamento. Mesmo você me respondendo, dizendo: pastor, ao ser indagado por essas perguntas que o senhor fez no início, todas elas eu respondi sim. Amém. Mas mesmo respondendo sim, qual tem sido a máxima, o seu comportamento cristão diante daquilo que chamamos de reino de Deus na terra? Quando eu falo reino de Deus na terra, eu não estou mensurando o nome de denominação A ou B, até porque isso é algo expurgo diante da consciência divina. Ele não enxerga estas coisas, ele enxerga salvos e não salvos e ponto final. Em sendo considerado salvo da pessoa bendita de Cristo Jesus, o que é que você tem feito em favor do reino de Deus nessa terra? Você tem sido aquela pessoa que a única coisa que você faz para o reino de Deus, entre aspas, é chegar aos domingos, no período da manhã, levantar cedo, porque 9 horas começa a escola bíblica dominical.
Você assiste à escola. Volta para casa, almoça, dorme um sono, daí um pouco mais tarde você toma banho, veste uma outra roupa, passa ali uma maquiagem de crente e agora vamos para a igreja, porque agora é a hora do culto e você vai assistir um culto na igreja. Ao finalizar o culto, você termina, volta para casa com a consciência de dever cumprido. Você iniciou a semana com o seu dever espiritual cumprido diante de Deus. Você é daqueles que acha que obra de Deus só é feita quando você tem uma oportunidade para cantar à frente? Você acha que oportunidade na obra de Deus é somente quando você tem a oportunidade para pregar em uma plateia como esta ou no culto da sua igreja? Você acha que fazer a obra de Deus é apenas ser obreiro, aí você faz de tudo para que o pastor te enxergue, dê a você uma congregação para você dirigir, porque aí você estará fazendo a obra de Deus? Você acha que fazer a obra de Deus é quando chega o início do ano e o pastor da sua igreja divide os cargos e coloca você como líder da CID, líder de varões, líder de jovens, aí você está pronto, apto para fazer a obra de Deus? A cobrança, meu amado, será feita tanto para aqueles que têm esses cargos, quanto também para aqueles que, mesmo não tendo esses cargos, ainda assim não fazem nada para o reino de Deus crescer nessa terra. As pessoas do seu convívio, as pessoas da sua sala de aula, as pessoas que convivem com você no seu emprego, até hoje nem sequer sabem que você é crente. Você atravessa um ano inteiro de 365 dias e acha que é servo e não ganha uma alma sequer para Jesus. Quanto tempo você perde achando que é servo? Desculpe-me, mas você não é servo, você é marajá. Só quer receber, não quer fazer nada para Deus. Desperta-te enquanto é tempo, porque Jesus já está vindo para arrebatar a sua igreja. E quero dar aqui um exemplo cabal para a sua vida. Nesse texto que acabamos de ler, que é representado tanto aqui no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, quanto também em Marcos e em Lucas 21. Um momento ímpar de Jesus já no final do seu ministério. Presta atenção. Em Jerusalém tinha um monte chamado Monte Moriá. Lembram desse nome? Aquele monte, há um tempo atrás, séculos e séculos atrás, Abraão foi posto em prova com Deus nesse monte. Nesse monte, em Jerusalém, chamado Moriá, na época de Jesus, havia lá um templo que foi construído por Herodes. Aquele Herodes, o grande, aquele que perseguiu Jesus quando criança, depois veio seu filho, assumiu, depois veio seu neto, Herodes Agripa I, enfim. Nessa época já de Herodes Agripa, Jesus estava andando com seus discípulos e ele estava passando ali pelo Monte Moriá e de repente ele teve uma ideia de passar por um túnel. Jerusalém, como era uma cidade guerreira, ou de guerras, ou de guerreiros, há muito tempo, antes mesmo dela ser tomada por Josué, até inclusive sendo
dramatizada aí pela Record como a Terra Prometida, já era uma cidade fortificada. Essa cidade, havia nela vários túneis, como até hoje as escavações arqueológicas em Jerusalém, volta e meia encontra esses túneis que eram utilizados pelos guerreiros, que quando os soldados inimigos chegavam nos muros de Jerusalém, eles passavam pelos soldados de Jerusalém, passavam pelos túneis e saía logo atrás do exército inimigo e pegavam-os de surpresa e os matavam. Jesus, depois de passar pelo monte de Moriá, onde estava construído o templo, que era o templo onde os judeus oravam, ele resolve entrar num túnel chamado túnel de Ulda. Depois de sair do túnel, ele atravessa um vale que é muito conhecido lá em Jerusalém como o Vale de Cedron. E depois de atravessar o Vale de Cedron, ele sobe em um outro monte muito conhecido na história dos judeus, o Monte das Oliveiras. Ele sobe com seus discípulos ao Monte das Oliveiras, e de lá do Monte das Oliveiras ele começa a contemplar a beleza do templo que havia sido construído em cima do Monte Moriá, onde todos os dias judeus estavam lá orando a Deus, pedindo pela vinda do Messias, sem saber eles que o Messias já vivia no meio deles. E os discípulos falaram para Jesus: Jesus, olha que construção linda. Olha que magnífica essa construção do templo de Herodes. Jesus chama em particular os seus discípulos que estavam admirando aquela vista do templo e diz para os seus discípulos: escute aqui, chegará um tempo em que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada desse templo. Os discípulos de Jesus acharam aquilo algo inconcebível. Como que aquele templo, que era o lugar de adoração dos judeus, poderia um dia ser derrubado, destruído? Jesus coloca os seus discípulos para assentarem ao chão e começa a explicar a eles tudo o que estaria acontecendo até a chegada da derrubada daquele templo. E Jesus disse uma frase, ele deixou ali uma espécie de observação para os seus discípulos e disse: olha, escute, eu quero que vocês atentem para o que eu vou dizer. Enquanto os gentios dominarem esse templo, eu não virei. Mas quando terminar o tempo dos gentios sobre esse templo, aí eu voltarei. Como assim? Agora eu quero que você preste atenção, porque agora eu quero começar a história. Naquela época, os judeus mandavam no templo de Moriá, o templo de Herodes. Mesmo Israel, mesmo a Judéia, Jerusalém, está sob júdice do Império Romano. Mas quem administrava o templo eram os judeus. Eles tinham liberdade para entrar e sair do templo qualquer hora que eles quisessem e fazer ali as suas orações diárias que eles faziam, pedindo a Deus a vinda do Messias. Pronto, eles mandavam no templo. Como é que isso poderia acontecer? Jesus morreu na cruz do Calvário, ele estava com 33 anos. 37 anos depois que Jesus disse tais palavras, o imperador maluco, doido, varrido, chamado Tito, isso é narrado na história dos hebreus, Flávio Joséfo conta isso, e vários outros registros históricos nos contam que o imperador Tito convocou um exército enorme de soldados e invadiram Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Ele pegou inclusive Jesus mais à frente, no capítulo 24 de Mateus, ele fala uma profecia que completou ou se cumpriu 37 anos depois. Ele disse: ai
ai das grávidas naquele dia. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque o imperador Tito, nessa época, no ano 70, invade Jerusalém. Ele pega as mulheres que estavam grávidas, cortavam suas barrigas, retiravam à força o feto que estavam dentro das barrigas daquelas mulheres, sejam com 3, 4, 5, 6 meses, 7, não importava, arrancava para fora, colocavam gatos vivos, costuravam as barrigas daquelas mulheres e soltavam-nas para elas morrerem agonizantes de tanta dor e crueldade do imperador Tito. É verdade. O imperador Tito, com seu exército, chega lá no Monte Moriá, onde estava construído o templo que era a referência religiosa dos judeus, e destrói o templo de Herodes. Destrói. Acabou o templo. E eles passaram a dominar aquela região e disse: aqui, de hoje em diante, judeu nenhum adora a Deus aqui em cima deste lugar. Ou seja, cumpre-se a profecia de Jesus. E o domínio já não passa mais a ser dos judeus, e sim dos gentios. O que é gentios? Eu sei que você já ouviu essa palavra, gentios, diversas vezes na Bíblia. Gentios é o mesmo que estrangeiro. Ou seja, quando você pergunta a alguém em Israel se ele é um israelense nato, ele responde em inglês: I am Israelense. Ele diz que ele é israelense quando ele diz essa palavra porque ele é natural da Judéia, ele nasceu de origem hebreia. E quando alguém é estrangeiro e mora em Israel, ele diz: I am goim, ou seja, eu não sou de Israel, eu pertenço a um outro país. Goim, em linguagem que nós conhecemos, é gentio ou estrangeiro. Jesus disse para os seus discípulos: enquanto este monte estiver sob domínio dos gentios, eu não virei, mas quando terminar o tempo dos gentios, aí eu vou arrebatar a minha igreja. No ano 133, uma outra revolta em Roma invade novamente Jerusalém, porque o povo de Israel começa mesmo estando dispersos por diversos lugares, mas aqueles que ainda sobravam começaram a aglomerar-se para fazer ali um novo lugar de adoração. Enfim, daí a pouco aquele exército romano invade novamente aquele lugar, e ao invés de destruir o que estava pronto, chega com os maquinários, máquinas pesadas, e arranca o Monte Moriá, tira ele de lá, pega as suas terras e espalham por todos os lugares. Ou seja, se aqui existia um monte onde eles adoravam, agora não existe mais. E por consequência, depois de destruírem aquela região, tinha um prefeito na época de Jesus, que era Pôncio Pilatos, que havia inclusive dado uma ordem para que os judeus não fossem mais naquele lugar para adorar, e eles com teimosia ainda persistiram, e portanto o Império Romano destruiu de vez aquele lugar, tirando aquela região sob o total domínio dos judeus. Foi a partir daí que aquela região do Monte Moriá, para baixo do centro-norte do continente, passou a ser chamado de Palestina. Já ouviu falar Palestina? Já ouviu falar palestinos? Já ouviu palestinos? Já ouviu alguma vez na televisão os palestinos? Pois é, sabe quem são os palestinos? Os arqui-inimigos de Israel, os famosos filisteus. Lembra dos filisteus? No histórico bíblico, volta e meia, um filisteu ou um exército dos filisteus estavam guerreando contra Israel. Era o pior inimigo da história de Israel, os filisteus. Os romanos, sabendo que os filisteus historicamente eram inimigos de Israel, eles destruíram o Monte Moriá, e chegou nos filisteus e disse: agora isso aqui pertence a vocês. Para quê? Para poder aguçar a raiva, o ódio dos judeus. Imagine pegar o lugar santo que pertence a nós e entregar ao nosso arqui-inimigo, os palestinos, os judeus, da mesma terra, do mesmo povo, do gigante Golias. Isso era inadmissível.
Mas tudo isso é para se cumprir o que disse o Senhor Jesus. Presta atenção na história, já estou encerrando. Os anos se passaram. Jerusalém perdeu o seu nome, já não chamava mais Jerusalém, e se Aeólia Capitolina era o novo nome da cidade de Jerusalém, que havia sido dada pelos palestinos a Jerusalém. Só depois de um certo tempo que voltou o nome. Os judeus ficaram embravecidos com isso. Com o passar dos anos, a história os irmãos conhecem muito bem, Nabucodonosor e daí por diante, que havia espalhado o povo por toda parte da terra, e agora existe um projeto em Israel para aglomerar o povo que está espalhado pelo mundo inteiro, para voltar a se agregar em Jerusalém, em Israel novamente. Mas não bastante disso. No ano de 1967, precisamente no dia 8 de junho de 1967, ocorreu uma chamada Guerra dos 6 Dias. Israel enfrentou grandes potências como o Egito, Síria e Jordânia, que eram esses 3 países apoiados pelo Kuwait, pelo Iraque, pela Arábia Saudita, que apoiavam enfim os palestinos e daí por diante. Eles estavam querendo tomar Jerusalém para eles. Imagine só, já não bastasse tomar o templo, agora tomar Jerusalém? Isso era inadmissível. Fizeram um alvoroço. O Egito havia feito um acordo de paz que não cumpriu esse acordo com Israel. E vejam só, Israel e o Egito cedeu espaço no seu território para que todos os países inimigos montassem ali suas guerrilhas. No mês de junho, só de aviões apontados para Israel, tinham ali no Egito 422 aviões, caças, Mirages, MiG e tantos outros apontados para destruir, varrer Israel do mapa. Deus dá uma estratégia para o exército de Israel, porque a palavra de Deus, uma vez dita, nunca mais ela volta atrás. E o Senhor sempre disse que Israel era o povo eleito dele, proteção, povinho dele. Povo pequeno, um exército pequeno diante de uma multidão que se aglomerava com o exército desses países inimigos. Escute, com apenas 54 aviões, Israel, em menos de 3 horas, no dia 8 de junho de 1967, invade o território inimigo, onde estavam esses aviões prontos para decolar com seus pilotos para bombardear Israel. A ofensiva seria de madrugada do dia 8 para o dia 9. Ao amanhecer o dia 8, Israel, sem perceber e sem os radares notar a presença de Israel e seus aviões, invade aquele território e em menos de 3 horas eles destroem 319 caças do exército do Egito, do Iraque, da Arábia Saudita, do Sudão e da Cisjordânia. Quando eles pensaram em levantar uma ofensiva contra Israel, já havia acabado com tudo. Passado algumas horas, um outro avião cheio de paraquedistas israelenses sobrevoa a região da Cisjordânia, aonde estava localizado o Monte Moriá. E eles saltam sobre o Monte Moriá, entram por uma porta, a porta de Pedro ou São Pedro, como eles chamavam na época, ou a porta do leão, e invade aquele local que já não existia mais o templo, existia lá uma mesquita, que hoje é o ponto turístico de Israel. Quando você vê uma foto de Israel, qualquer foto de Israel, a imponência de uma mesquita, onde tem uma copa em cima, toda banhada em ouro. Esse templo não é um templo judeu, mas é um templo islâmico que foi construído em cima do Monte Moriá. Israel desce em cima daquele templo,
estende uma bandeira de Israel lá em cima, mata todos os soldados que estavam guardando aquela mesquita. Isso foi um alvoroço no mundo inteiro, principalmente teólogos estudiosos da palavra de Deus, porque pensou, agora se cumpriu o que disse Jesus. Quando acabar o tempo dos judeus, dos gentios, de dominar esse templo, aí eu voltarei. Irmãos, presta atenção no negócio. Nesses dias, houve uma invasão de crentes em toda a Europa, nas Américas, invadiram os templos para orar, porque Jesus já estava voltando. Pense, irmão, o que crente tem medo de falar de arrebatamento, eu não sei porquê. Todas as vezes que se fala em arrebatamento, todo mundo treme de medo. E deveria ser o contrário. Para crentes verdadeiros e preparados, quando se fala arrebatamento, é sinal de aleluia, é sinal de glória e de dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas é uma mania de gente viver despreparadas como virgens loucas, que sequer se importam com o dia do casamento e vivem a vida aproveitando suas festas raves, aproveitando tudo que o mundo oferece, tatuagem para cima e para baixo, e nada tem problema, tudo pode, e viver no mundo, o batismo do mundo, e daí por diante se esquece de se prepararem para o noivo. Irmãos, olha, me deixa assim uma tristeza enorme no meu coração de gente ficar achando subterfúgio para fazer tatuagem e tal. Irmão, ao invés disso, procure se interessar em como fazer para ganhar almas para Jesus e não para acompanhar o modismo do mundo. Hoje muita gente dentro da igreja, olha, eu estou tocando na ferida e vou falar com gente que está aqui nessa noite. Muita gente dentro da igreja vive interessado em fazer tatuagem. Não, é o nome de Jesus. Sabe, fazer esse tipo só porque é modismo. Só porque é moda. Ou seja, quem domina você, quem diz o que você deve ou não fazer é o mundo e não Jesus. Preste atenção nisso, meu irmão. Hoje em dia, não somos mais nós que influenciamos o mundo é que nos influencia. É por isso que um dia, eu estando aqui em um culto, eu disse aos irmãos que a pergunta que vale nesses últimos dias não é se você confia em Deus, porque essa pergunta hoje em dia é muito banal. Até porque se eu perguntar quantos aqui confiam em Deus, eu acredito piamente que 100% levantariam a mão e diziam, eu confio em Deus. Mas essa não é a pergunta que vale. A pergunta que vale não é se você confia em Deus, mas sim se Deus pode confiar em você. Houve uma invasão nos tempos da Europa, dos Estados Unidos, todo mundo orando, ó Jesus me perdoa, ó Jesus me perdoa, ó Senhor, ó Jesus, sabe, com medo, porque Jesus estava voltando, porque cumpriu a profecia, o templo de Moriá já não era mais dominado por Jerusalém, pelos gentios, agora havia voltado ao controle dos judeus. Glória a Deus, aleluia. 5 dias depois, o general de guerra do exército israelense, chamado Moshe Dayan, que é como hoje o Tiradentes é para nós, Moshe Dayan é para Israel, uma espécie de Tiradentes, o guerreiro da guerra dos 6 dias. Ele pega a bandeira de Israel que estava em cima da mesquita, lá do Monte da Rocha, desce ela, pegam a bandeira da Cisjordânia ou da Jordânia, hasteia ela em cima, pega as chaves do templo, vai lá no rei Hussein, o rei Hassem, que era o rei da Jordânia, e entrega
as chaves para ele e diz: nós não queremos esse templo, porque esse templo não foi construído para adorar o nosso Deus. Ele pertence a vocês. A única coisa que queremos é o que resta do templo antigo, essa parte de fora, chamada de Muro das Lamentações. Já ouviram falar de Muro das Lamentações? Até hoje existe, ele é original, aquele mesmo que existia no tempo de Jesus. É lá, nessas sobras da esplanada do templo de Herodes, que o povo judeu faz ainda suas orações pedindo a vinda do Messias, no que restou do templo. Mas do que estava sobre o Monte Moriá, até hoje está sob o domínio da Jordânia. Agora vem o que interessa. Aleluia. Para encerrar. Há poucos dias agora, mês de janeiro, tomou posse como presidente dos Estados Unidos um doido, maluco, varrido, chamado Donald Trump. Esse maluco, que é apaixonado por judeu, ama os judeus, sabe-se lá se tem alguma razão profética nisso, chegou até o primeiro-ministro de Israel e lhe fez uma proposta, dizendo: nós precisamos fortalecer ainda mais o exército de Israel e prepararmos uma ofensiva para tomar de volta a Cisjordânia, que não pertence aos palestinos, pertence aos judeus. Oh, glória. Aleluia. Se isso for fomentado, se for iniciada uma guerra sob a proteção dos Estados Unidos, para retomar a faixa da Cisjordânia, ou a faixa de Gaza, que você já ouviu muitas vezes falar, o terreno aonde existia o Monte Moriá voltará a pertencer aos judeus. Aí sim vai se encerrar o tempo dos gentios sobre o monte. Eu só estou dizendo a você que as eminências proféticas estão fervilhando. Se isso acontecer, prepare-se, Jesus já está vindo aí. Você está preparado para o arrebatamento? Para o dia do chamado da igreja? Para o grande clarim de alarido que vai soar a trombeta dos céus? Para aquele dia onde o mundo irá se assustar com um número enorme de pessoas que desaparecerão sem deixar notícias para os seus familiares e nem mesmo para as autoridades. Será nesse dia em que todos os canais de televisão, a mídia do mundo inteiro, que hoje não dão ouvidos e créditos ao que dizemos, acha que somos loucos, malucos, varridos em estar pregando esse negócio de arrebatamento, Jesus salva, e que isso não vai acontecer, mas na verdade isso é para se cumprir o que diz a palavra. Mas chegará um dia em que todas as redes do mundo, BBC de Londres, a CNN americana, Rede Globo dos Estados Unidos, a TV mexicana e todas as redes mundiais de televisão do mundo inteiro entrarão em cadeia para dar uma notícia que eu não quero ouvir e nem desejo que você ouça. Quando aparecer alguém e começar a dizer para a multidão de telespectadores do mundo inteiro: atenção, senhoras e senhores, neste momento acaba de acontecer um fato fenomenal em todo o mundo, um desaparecimento inexplicável de diversas pessoas em todas as partes do planeta. Temos notícias que desapareceram em Washington, temos notícias que desapareceu da Itália, desapareceu da Inglaterra, desapareceu na China, desapareceu em Portugal, na Suécia, na Suíça, na Espanha, no Reino Unido, desapareceu também da Alemanha, desapareceu da América do Norte, do Canadá, dos Estados Unidos, da América Central, desapareceu do Caribe, desapareceu do México, da América do Sul, lá da Argentina, do Chile, de Peru, de Portugal, desapareceu de Equador, desapareceu do Uruguai, do Paraguai, desapareceu também do Brasil, milhares de pessoas, desapareceu lá do Acre, desapareceu
desapareceu de Rondônia, do Amazonas, de Manaus, de Roraima, desapareceu do Amapá, do estado do Pará, do estado do Maranhão, desapareceu do Piauí, desapareceu do Rio Grande do Norte, de Sergipe, de Pernambuco, desapareceu da Bahia, desapareceu de Minas Gerais, do Espírito Santo, lá do Rio de Janeiro, desapareceu também de São Paulo, do Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, desapareceu do estado do Tocantins, desapareceu também lá do estado de Goiás, desapareceu de Goiânia, desapareceu de Palmeirópolis, desapareceu de Palmeiras, desapareceu lá da vereda, desapareceu um povo, desapareceu, foi disco voador, não, foi Jesus que veio arrebatar a sua igreja, e só aqueles que estavam preparados, esperando para este momento, subiram para a glória com o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Se você pode dizer amém, se você pode aplaudir o Senhor, faça isso nesta noite. Aqueles que esperam e aguardam a volta do Mestre, aleluia, aleluia.